A paz do Senhor para você que está nos acompanhando aí aqui no canal Renovo da Alma. Pois bem, estamos aqui em mais um podcast. Vamos tratar de um assunto aqui a respeito de escolhas. Você tem direito de escolher? Você já escolheu hoje? Já escolheu durante a vida? Vamos tratar acerca desses assuntos aqui. Pois bem, antes de conversarmos com o nosso convidado desta oportunidade, apresentar os trabalhos que Deus nos concedeu e nos deu a graça aí de escrevermos, pela graça do Senhor, 3 livros. O primeiro aqui, Radiografia para o Líder, um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Um manual de ouro. O que você faria para adquirir ouro, né? A gente observa que em épocas mais remotas, principalmente ali na região do Pará, o que se desenvolveu, as pessoas em busca dessa pedra tão preciosa que é o ouro. Mas existe um tesouro muito maior, está dentro de você. E você tem que despertar esse tesouro. Você tem que escavar dentro de você e descobrir este tesouro que está aí dentro. Que tesouro é esse? Ele fala aqui, ele fala, né? Sou eu, né? Eu comento aqui no livro, Radiografia para o Líder, é uma chapa da alma, um manual de ouro para uma jornada não de sucesso, mas bem-sucedida. E a diferença de sucesso e ser bem-sucedido, à luz da palavra de Deus, nós tratamos desse assunto aí, e você é o nosso convidado para estar aí folheando as páginas do livro e observando o que Deus irá falar com você. Aí temos o segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Todos nós, aqui na Terra, olhando pelo aspecto físico, você faz parte de uma família, é ou não é? Você faz parte de uma família. Se você estuda, seja no ensino médio, você faz parte de uma determinada instituição de ensino. Se é de um curso superior, você estará aí numa faculdade, numa universidade, um instituto de ensino superior, e você, de certa forma, não é que você representa aquela instituição pelo fato de você estar participando dela. Você chegar ao final da sua formação, formei aonde? Qual instituição? De certa forma, segue aquele rastro, aquela marca daquele local onde você passou, circulou, adentrou e, de certa forma, ali se desenvolveu naquele ambiente. E isso tanto no aspecto questão do estudo que eu falei aqui, como na questão familiar, nos locais de trabalho que você, de certa forma, seja como empresário, como empreendedor, seja como funcionário, está ali a exercer a função, bem como seja como profissional liberal, advogado, médico, dentre outros, engenheiro, arquiteto, dentre outros. Então, quem você vai representar? Quem você representa? Quem você tem representado até hoje? Houve mudanças? O que de certa forma isso afetou na sua vida ou você afetou na vida de outras pessoas? Então a gente trata acerca desses assuntos aqui, respaldado, torna a repetir, assim como o primeiro livro, dentro da palavra de Deus. E o subtítulo, uma bússola. Para que serve a bússola? Para orientar. Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Existem momentos que a gente fica desorientado. Para onde seguir? Para onde ir? Para onde se desenvolver? E a palavra de Deus, ela nos dá esse norte, nos dá essa amplitude, e a gente trata isso acerca com fundamento, com base, com alicerce na palavra de Deus. Às vezes vem um sono, a gente bate aquele sono da negligência, muitas vezes, onde a gente, de certa forma, seja no local de trabalho, a gente fica ali sonolento, vem aquela acomodação, mas vem o despertar, bem como na vida espiritual, vem aquela sonolência. Então, existe o despertar para uma nova jornada, uma nova perspectiva, novos horizontes. Já nos diz o escritor Paulo em Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Bem como aqui o terceiro livro que fala, Líder, quem é você? Você se conhece? Você sabe quem é você? Ou apenas o que as pessoas, de certa forma, configuraram em você? Te vê como uma certa caricatura. Seja você uma pessoa alta, uma baixa, gorda, ou magra, esbelto, seja branco, negro. Isso é o que as pessoas veem em você, é o que você é. Mas quem você é? Quem você é? Quem é você? Talvez nem você mesmo sabe quem você é. E aí que a gente trata desse assunto, torna a repetir. Da mesma forma com os outros livros,
com base, com respaldo na palavra de Deus. Aí você se questiona, mas eu não sou líder. Todos nós somos líderes. O subtítulo: um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Todos nós somos líderes. Se você faz parte de uma família, seja qual for o papel que você assume nessa família, seja pai, mãe, esposo, esposa, tio, tia, sobrinho, avós, ou alguma função que você exerce na sociedade, são papéis de liderança. E você tem que observar como você tem desenvolvido a sua liderança, como você tem desenvolvido esse papel. Então, reflita acerca disso, observe, veja, e te convido a adquirir um dos nossos livros. Aí você pode estar aí digitando embaixo, quero comprar. E estaremos entrando em contato com você. Bem como você pode também utilizar os comentários para tratar acerca do assunto de hoje. O que você acha, qual a sua opinião a respeito, como também para pedir oração. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui, mais um podcast, RenovaCast, mais uma vez com a presença ilustre aqui do nosso pastor Antônio Carlos, que tem nos presenteado com a graça do seu conhecimento sobre os temas, sobre as abordagens que são aqui colocadas, todas elas fazendo aqui uma mesclagem tanto do campo da experiência do pastor, da sua experiência de vida, sua experiência na obra de Deus, e fazendo mesclando isso também com o conhecimento da palavra de Deus, que é bom, é agradável, é satisfatório e vai de encontro às nossas vidas, nos fortalecendo, porque a palavra de Deus, ela é esta força, este alicerce e é este alimento. O próprio Cristo falou, rebatendo o diabo lá no deserto, em Mateus 4, versículo 4, ele vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus está sendo exposta aqui nesse momento através do diálogo que está sendo desenvolvido e que vai se desenvolver em mais este RenovaCast. O tema de hoje, torno a repetir, é sobre escolhas. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso RenovaCast. Quero aqui considerar a palavra para o senhor fazer a sua introdução, considerações iniciais, bem como iniciar também, né, fazer a oração, abrindo mais esse podcast aqui para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Senhor Jesus. Pastor, seja bem-vindo. Amém, graças a Deus. Paz do Senhor para todos que estão nesse momento nos assistindo e que Deus possa lhe abençoar grandemente. Vamos orar, que Deus venha te dar graça e sabedoria neste momento. Maravilhoso e eterno Pai, Criador do céu e da terra. Pai eterno, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela saúde, por este momento que o Senhor nos dá a respiração para estar aqui, Senhor. Deus santo e poderoso, Tu és o único e verdadeiro Deus. Nós reconhecemos Teu poder, a Tua autoridade e a Tua sabedoria. Abençoa, Pai, cada um que está neste momento ligado aqui, Senhor, no renovo da alma, e que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas para abençoar, para salvar, para curar, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Nós oramos a ti pela fé e te agradecemos hoje e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Eita glória. Deus te abençoe com essa palavra de oração maravilhosa. Pastor Antônio Carlos, escolhas. As escolhas fazem parte da nossa vida, as escolhas? A escolha é uma decisão pessoal, né? Decisão pessoal, né? É uma decisão. A escolha é uma decisão. Tem que decidir. A pessoa tem que decidir realmente aonde ele quer chegar. Certo. Agora, nós devemos observar se a escolha que nós, que somos cristãos, estou falando agora com os cristãos, ele, quando for escolher alguma coisa, tomar alguma decisão, nós devemos olhar se essa escolha nos leva para perto de Deus ou se nos afasta de Deus. Então nós devemos orar e observar se essa escolha realmente é para glorificar a Deus, né? Então, que a única pessoa que nós podemos confiar para escolher alguma coisa para nós, seguro, só Deus. Mas ninguém você possa confiar em escolher nada para você a não ser Deus. Isso é a nossa visão que nós entendemos sobre a escolha.
Certo. Então, as escolhas fazem parte do nosso dia a dia, né? Você escolhe qual roupa você vai vestir, como, por exemplo, nós escolhemos essas indumentárias aqui, essas roupas. Se escolhe qual alimentação, né, pastor, que vai ser alimentado. Não, hoje eu vou comer um peixezinho, ou então uma carninha, né? Então, faz essas escolhas. E aí, o pastor trazendo aqui esse aspecto em relação à escolha de uma forma mais abrangente, no sentido da nossa vida como um todo, espiritual. Essa escolha, ela tem que, para ser uma escolha boa, ela tem que ser pautada dentro daquilo que Deus vem nos direcionar, que é algo que vem agradar a Ele, podemos dizer assim, né? Quem sabe é o que Paulo citou lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, onde ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente formos fazer determinadas escolhas, aí podemos tirar como parâmetro essa daí, né, pastor? Como você colocou aí. Vai glorificar a Deus ou não vai glorificar a Deus? Aí, dentro desse aspecto de glorificar a Deus, uma característica que Deus sempre preza é o homem ter amor por ele mesmo. Na verdade, pastor, tem uma passagem bíblica lá em Mateus, capítulo 22, versículo 38 ao versículo 40, Jesus resume ali os 10 mandamentos em dois. Ele diz no versículo 38, o primeiro... O 39. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para me escolher, para um dos parâmetros, para a glória, tem que ser para a glória de Deus. E como Deus fala aqui através do resumo desse segundo mandamento, amar o próximo como a mim mesmo. Então, antes de eu amar a outro, eu tenho que me amar a mim, eu tenho que me amar. Então, eu tenho que fazer algo que venha, de certa forma, glorificar a Deus e me agradar, e não agradar as outras pessoas. E aí entram alguns erros, né, pastor? Erros não, mas, de certa forma, alguns vacilos de algumas pessoas, porque elas escolhem para agradar os outros. Aí pode ocorrer, de certa forma, algo ruim, né? Eu me lembro lá, o pastor depois pode comentar a respeito, de Arão, acho que é Êxodo capítulo 32. Deus chama Moisés para buscar as tábuas da lei. Arão ficou lá no arraial com o povo. E o povo ali apertou Arão a respeito de Deus. Onde é que está Deus? Vamos construir os deuses que nos tiraram do Egito. E Arão faz ali o que foi que Arão fez ali, pastor. É querendo agradar as pessoas. Arão, ele, em vez de como sumo sacerdote, era um sumo sacerdote, né? Ele tinha que tomar uma decisão na ausência de Moisés, certo, né? Mas ele se deixou ir pela multidão, né? Querendo agradar a multidão. Querendo agradar a multidão escolheu um deus do Egito, certo, que lá era um bezerro de ouro, e eles pediram que queriam um deus. O povo escolheram que queria um deus, né? E que Arão fizesse para eles ali um deus. Queriam voltar para o Egito, porque Moisés, eles falaram que não sabia se Moisés ainda estava vivo. Quase 40 dias lá no monte, tinha subido para receber as tábuas da lei, e Arão ficou como sumo sacerdote guiando o povo aqui embaixo, né? E o povo escolheram um Deus que era abominação aos olhos do Senhor, né? Que tirou eles da terra do Egito. E eles fizeram o bezerro. E quando Moisés desce do monte, que vê eles lá festejando, comendo, dançando, pulando, aí Moisés não suportou e quebrou as tábuas da lei, né? Naquele momento, né? E mandou que cada um matasse o seu próximo, né? Para tirar a praga do meio do povo de Deus. Então a gente observa aí, pastor, conforme o senhor colocou aí, ele era um líder, né? Do Moisés tinha deixado ele lá. Era um sacerdote e ele sabia o que era certo. Ele sabia o que era bom para ele. Agora a escolha. Aí ele sim. A escolha, nós quando vamos escolher alguma coisa, nós temos que pensar aonde vai nos levar essa escolha, né? Que tem resultados, né? Porque, abrindo aqui um parêntese e querendo citar aqui o que Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne vai ceifar
corrupção da carne. Mas o que semeia no espírito vai colher a vida eterna. Então aqui nós já temos um parâmetro para saber o que é que nós vamos escolher para não errar. Nós temos já, de Paulo, é um mandamento. Ele já começa a dizer, não erreis. Está dizendo, não erra na escolha que vocês vão fazer. Porque vai ser para o fim da sua vida, por bem ou por mal. E eu quero contar uma história da Bíblia, que está lá em 2ª Crônica, capítulo 21. Conta uma história de um homem, de um rei que assumiu depois que o pai morreu. O nome desse homem era Jeorão. E Jeorão, o pai dele chamava Josafá. E o seu avô chamava Asa. Ele foi criado no meio daquela família. Certo. O avô dele, a Bíblia diz que ele fez tudo que agradava a Deus. Ele andou nos caminhos do Senhor. Seu avô, Asa, fez um grande governo, temente a Deus, obedecendo a Deus. E ele governou ali 41 anos. Asa foi um grande rei de Judá. Morreu, passou para o seu sucessor, seu filho Josafá. Também foi um homem que a Bíblia diz que ele fez tudo aquilo que agradava a Deus. Josafá, grande rei. A Bíblia diz que Josafá governou Judá 25 anos. Olha a longanimidade. Pai dele, 41 anos. E ele, 25 anos. E ele morre. E antes dele morrer, a Bíblia diz que Josafá prosperou tanto. Ele tinha 6 filhos. E ele, para cada filho, ele deu ouro e prata. E uma cidade muito bem estruturada, cada filho. Mas para Jeorão, que era o primogênito, era a lei, ele passou o governo para Jeorão. E Jeorão foi ser o rei de Judá, rei de Israel. Então ele ganhou mais do que todos os seus irmãos. Não porque ele merecia, a Bíblia diz que os irmãos dele eram muito mais inteligentes do que ele. Mas por causa da lei de Deus, o primogênito era que assumia quando o pai morria. E ele recebeu o governo de Judá. Olha a escolha dele. Quando ele recebe o reinado, em vez dele escolher o caminho do pai dele e do avô dele, não. Ele escolheu o caminho do sogro e da sogra. Quem era o sogro dele? Acabe. Quem era a sogra? Jezabel. Uma mulher má que só queria matar profeta. E ele fez essa escolha má, seguindo o sogro e a sogra. Logo quando ele estava estruturado, a Bíblia diz que ele mandou matar os irmãos dele, 6 irmãos ele matou. E os príncipes principais de Judá. Mandou matar todo mundo. Quando ele estava já no trono, né? Com medo de alguém se levantar e tomar o reinado. Então ele não deixou nenhum descendente. Matou todo mundo. Quer dizer, um homem desse começou a governar com 32 anos. Ele viu o governo do avô, viu o governo do pai, que com Deus, eles escolheram Deus para governar e se governaram muito bem. E o seu governo, o avô 41 anos, o pai 25 anos. E ele, 8 anos. Olha aí a diferença. Mataram ele, por quê? A Bíblia diz que Deus usou o profeta Elias e manda uma carta para ele, dizendo, olha, tu assumiu o reinado do teu pai, mas tu não andaste no caminho dos teus pais, né? Asa e Josafá. Por isso Deus está levantando uma nação contra ti. Aí muitas vezes a pessoa escolhe uma coisa ruim, quando vem a consequência, é o diabo. Ah, que isso aqui é o diabo. Não, foi Deus. Levantou os filisteus para vir para cima dele. E na carta, Elias, o profeta Elias, que tinha enfrentado Acabe e Jezabel, né? Vendo ele agora seguindo o passo de Acabe e Jezabel, em vez de ter escolhido seguir o caminho do pai e do avô, né? Aí ele disse, olha, agora Deus está levantando os filisteus. E eles vão entrar aí em Judá. E eles vão levar tuas mulheres.
vão levar prisioneiro teus filhos, vão tomar a tua riqueza e Deus vai colocar enfermidade no teu interior. E essa enfermidade, a Bíblia diz que ela se prolongou a cada dia, até que rompeu o intestino dele para fora e ele morreu, jovem, né? Com 40 anos. Governou somente 8 anos. Por quê? Fez uma má escolha. Então, a gente observa, dando esse exemplo, que as nossas escolhas, nós vamos colher no futuro. O que nós plantamos hoje, a gente observa que Deus, ele deu esse direito, um livre arbítrio, da gente poder escolher, né? O que a gente realmente quer tá plantando para o futuro. Voltando lá também no Jardim do Éden, você vê que Deus deu toda a liberdade ali para Adão e Eva. Eles tinham o direito de escolher. Se não obedecer a palavra de Deus, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Eles tinham esse direito, esse livre arbítrio de escolher. Mas o que acontece? Deus tinha dito, não poderá tocar. No dia que tocar, morrerá. Eu morri espiritualmente. Aí chegou um dia que eles escolheram ouvir a voz de quem? Da serpente. Foi uma escolha deles. O que aconteceu? Eles morreram espiritualmente e foram expulsos do jardim. Então nós devemos observar o que é que nós vamos escolher para o nosso futuro. A gente observa que tem consequências, né, pastor? Você observou aí essa história que o pastor nos trouxe aqui. Ele tinha um exemplo do pai e do avô. Os grandes reis de Judá. Que seguiram a Deus, os mandamentos do Senhor, escolheram servir a Deus. Com isso teve consequências que tiveram uma certa idade avançada, bem como um reinado prolongado. Com 41 anos Asa governou. Aí o filho preferiu não seguir esse bom exemplo. Não. Optou por, o poder da escolha. Ele tem um livre arbítrio, como o pastor colocou aqui. Deus não fez robôs. Então vamos entrar nesse tema um pouco mais lá na frente aqui do podcast. Deus deu livre arbítrio. E ele optou por seguir a linhagem da família de Jezabel, de Acabe e de Jezabel. E aí teve o quê? Uma morte precoce. E um reinado de 8 anos. De 8 anos. Quer dizer, volta lá no que o pastor citou lá em Gálatas 6:7, né? Não errais. Não erreis. Não erreis. Que aquele que o homem semear... Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Porque aquele que o homem semear... Vai ceifar. Vai ceifar, vai colher. Então, temos que ter esse cuidado, temos que ter essa cautela e observar, porque depois, como o pastor bem colocou aqui, a pessoa vai querer reclamar de Deus. Ah, Senhor. É o diabo. É o diabo. Aí nos diz o profeta Jeremias, lá em Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, das suas escolhas, das suas atitudes. Então foi uma escolha que ele fez. E as consequências foram aí. Mostram-se aí. Então, como o pastor colocou aqui, nós temos que escolher e observar que dentro das escolhas temos que ver aquilo que vai agradar a Deus, glorificar o nome do Senhor, que eu citei até 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façasse qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, bem como aquilo que vai trazer satisfação para cada um de nós, e não o que vai agradar os outros. No caso, eu não quis agradar essa parte do aspecto da família de Acabe e Jezabel. Bem como, volta lá, Arão quis agradar o povo construindo aquele bezerro de ouro. Procure ver o que é bom para você na hora de fazer a escolha, não para querer agradar as pessoas. Pare de viver para os outros. É quando a pessoa toma uma decisão ao lado de Cristo, né, pastor? Quando a pessoa toma uma decisão ao lado de Cristo, aí alguns, de certa forma, para querer agradar as pessoas, acabam recuando. Não era bem isso, né? E que, de certa forma, quando a pessoa toma uma decisão de seguir a Cristo, isso vem muitas investidas. Pessoas das mais diversas formas para querer roubar aquela semente que caiu ali naquela terra que é o nosso coração. Mas você tem que ver o que é bom para você, porque a salvação é individual, né, pastor? A Bíblia diz lá, mas meu pai, minha mãe, nesse aspecto você tem que seguir a Cristo, porque diz lá em Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo, a Deus. Então veja, a salvação é boa para você.
Depois que você tomar a decisão e seguir a Cristo, aí você vai interceder pelos seus. Mas veja que você tem que se priorizar nesse sentido. Não se deixar querer agradar as pessoas e se afastar de Deus. Porque na hora do juízo final, a pessoa chegar a cair no inferno, aí não tem, foi por causa de fulano, ciclano, deltrano. Não. Uma escolha que você fez. Nós observamos também, a escolha, ela tem as consequências. Tem as consequências. Para o bem ou para o mal. O que você escolhe hoje, você vai colher no futuro. A semente que você planta, o solo é o mesmo, a terra é a mesma. O que muda é a semente, né? O que muda é a semente. Se eu plantar melancia, eu vou colher laranja? Não. Colhe não. É melancia. Melancia. Então, a gente tem que observar o que a gente está semeando. Qual é a semente? A escolha para me jogar naquele terreno, para me colher. Muitas vezes eu estou precisando de arroz, mas eu vou plantar milho. E aí? Vou colher milho. Eu queria arroz, mas eu plantei milho. Foi a semente que eu plantei. Foi uma escolha minha. Está faltando arroz em todo lugar. Em vez de eu plantar arroz, eu planto milho. Quando chegar no tempo, cadê arroz? Não tem lugar nenhum. Podia ter plantado arroz. Podia colher arroz. Isso é também, muitas vezes, a gente observa na história da Bíblia. Está aqui falando da Bíblia, da palavra de Deus. O grande rei Davi. Olha, um homem que a Bíblia fala, Deus não escondeu. O homem, segundo o coração de Deus, fez uma escolha miserável. A Bíblia diz que, enquanto o exército de Israel estava na guerra, Davi ficou lá no palácio, andando no palácio. De repente, ele viu uma mulher tomando banho. Né? Aquela mulher chamava Batseba, né? Batseba, né? E ela estava tomando banho, a Bíblia diz que é uma mulher muito bonita. Em vez de Davi, como rei de Israel, sair fora e chamar um guarda, né? Ele podia fazer isso, que ele era o rei. Olha, vai lá naquela casa lá e diga para aquela mulher ela ter cuidado na hora de tomar banho. Para ela ter cuidado na hora que ela sair fora, que o rei podia ter feito isso. Ou então mesmo ele ter vigiado e não andar mais por aquela sacada do palácio, né? Ele cortava o mal de uma vez, mandava logo uma ordem, que ele tinha que obedecer o rei. Fala para ela não banhar mais na sacada, não banhar naquele... Pronto, tava cortando o mal de uma hora para outra. Porque se ele saísse, podia ser que ele voltava de novo e tal. Então ele cortava logo o mal, dava uma ordem para que ela tivesse cuidado na hora de tomar banho. Não. É porque ele viu mesmo também, poderia ver que ele mesmo poderia ter evitado de não ir mais na sacada. Mas sabia da limitação dele? Ele não sabia. Podia voltar lá. Então se ele desse uma ordem logo de rei, ela nunca mais ia voltar lá. Aí ele podia voltar no terraço, que ela não estava mais ali. Ele podia se livrar, mas não. Ele escolheu alimentar aquele sentimento. Mandar chamar a mulher. Depois que o marido chega, ele embriaga o homem para que ela disse que estava grávida. E ele queria esconder o pecado dele, a escolha que ele tinha feito. Acredito, talvez ele já estava arrependido. Como o rapaz não foi, ele manda matar o rapaz. Olha que absurdo a escolha que ele fez. Quantas pessoas estão sofrendo, né? Quantas pessoas morreram por causa de uma má escolha de Davi, o rei de Israel. Então a gente observa que qualquer pessoa está sujeito a fazer uma má escolha, se não vigiar. Então nós precisamos primeiro, antes de tomar uma decisão, que a escolha é uma decisão, a gente precisa realmente parar, olhar se realmente aquilo ali vai te trazer benefício ou malefícios, né? Malefício. Por exemplo, a Bíblia sempre proibiu o povo de Deus se unir com o povo do mundo. E hoje, na igreja, quantas jovens têm sofrido muito? Jovem também tem sofrido muito, porque escolheu casar com uma jovem lá do mundo. Não, eu vou ganhar ela para Jesus. E aí, ela leva ele para o mundo, tira ele da casa de Deus, aquela jovem. Ele não consegue trazer ela, casamento se acaba, ou então se continuar, vai ser uma desgraça o casamento deles, porque já tem uma ordem de Deus que o povo dele não pode realmente se misturar com o povo do mundo.
Mesma coisa a moça. Casa com um jovem e tal, lá do mundo e tal. Aí vai pagar um preço muito alto que nem Sansão pagou, né? A mãe dele deu muito conselho para ele. Aí não quer ouvir os pais. Muitas vezes os pais estão vendo aquele erro do filho, da filha, e não tomam uma decisão por eles, que muitas vezes não está entendendo, não está vendo. O pai tem que interferir nessa hora. Nem que chore, nem que naquela hora tenha uma grande, ali, um sentimento muito grande, mas é melhor chorar ali do que chorar o resto da vida, né? Uma das questões das escolhas é você procurar pessoas experientes, né? Nesse caso aí do matrimônio. Tomar o pai e a mãe as pessoas experientes. Nessa área os filhos tomar, né? Que já tem experiência. Aí já tá vendo de longe, observa de forma mais distinta, começa a observar alguns pontos que podem ser ali aquelas arestas aparadas, né? Mas os pais pegam e deixam a critério dos filhos. Não tomam uma decisão dura, que pode tomar, que tem autoridade como tomar. Não, isso aí não dá certo pra tua vida, não vai dar certo. Né? Aí não, deixa fazer o gosto da filha ou do filho, o que acontece? Aí vai chorar o resto da vida, em vez de ter chorado poucos dias só. Aquilo ali acaba ali, tudo é um chorinho, uma coisa acaba ali, pronto. Do que o resto da vida vai sofrer a moça, o rapaz, os pais, a mãe, o resto da vida carregar aquele peso e aquele sofrimento, né? De um divórcio lá na frente, né? Os traumas, as feridas são muito maiores do que ter tomado essa decisão antes, né? A decisão da escolha também, no caso desse, os pais têm que influenciar. Não pode se omitir, né? Porque a omissão também é uma escolha, né? Tem até uma frase de uma certa escritora, Cora Coralina, que diz o seguinte: porque eu descobri que entre rir e chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, eu descobri desse caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Não pode ficar em cima. Tem que decidir. Nesse caso, como o pastor colocou aqui, os pais, de certa forma, ali, o jovem está envolvido ali com uma certa relação que a Bíblia trata como desigual, julgo desigual, que cada um tem um pensamento. A pessoa que está com Cristo, está na igreja, tem aquele pensamento, e o outro que está no mundo tem um pensamento de festa e tal. Não tem como conciliar as duas coisas. Um quer ir para a festa, outro quer ir para a igreja. Aí no começo ali até tá, de certa forma, ali fluindo bem, mas depois isso vai desencadear uma consequência mais drástica. Talvez a pessoa que está dentro da situação, envolvida pelo amor, né, pela paixão, que há uma distinção aí, e vê aquela situação, e quem está de fora vê com um olhar mais clínico. No caso, o pastor colocou o questão dos pais, pela experiência, pela vivência de vida. Aí nessa hora tem que interferir. Tem que aconselhar, tem que decidir, porque se não tomar essa decisão, que muitas vezes no começo pode ser ruim, né? O pastor colocou aí, a pessoa pode chorar no começo ali, mas vai evitar um mal muito maior lá na frente. E aí, voltando para o caso de Davi, ele não fez isso, fez uma escolha errada, as consequências foram drásticas, porque perdeu 4 filhos, que foi o filho do adultério, de Batseba, depois Aminon, por ter estuprado a própria irmã Tamar, foi morto por Absalão. Absalão depois foi morto, foi usurpou o trono do pai, depois morreu lá Adonias. E quando Absalão tomou o reinado do seu pai, para cumprir uma profecia que Natan tinha dito, o que ele fez em oculto com Batseba, Absalão fez à luz do dia com todas as concubinas de Davi, né? Teve relações sexuais com elas à luz de todo o povo de Israel vendo aquilo ali. Foi uma humilhação muito grande para Davi. Já pensou que mas foi Deus que fez isso. Olha aí, né? Devido a uma escolha errada que Davi fez, que não agradou a Deus. Que não agradou a Deus. Aí ele pagou um preço muito alto. Preço que nem Jeorão. A escolha que ele fez também não agradou a Deus. E Deus joga a enfermidade nele para matar. Foi Deus que jogou. Ainda levanta lá os filisteus para destruir, né? Deus fez isso. Então a gente olhando para a Bíblia, examinando, você presta atenção aonde as pessoas erraram, para que você também saiba fazer uma boa escolha, né? Quer dizer, aí eu volto agora também, me vem à memória. Você vê quando Abraão, ele queria casar o filho dele, Isaac, que ele manda lá aquele servo dele, Eleazar, né? Isso. Para ir buscar uma jovem lá nas terras de Abraão. Aquele jovem, ele não sabia como ia escolher uma filha para Abraão. O que ele fez? Ele fez um voto com Deus. Ele sabia que Deus sabe escolher o que é bom para seu povo. E ele fez um voto, né? Ali, Senhor, se eu chegar na cidade, tal, ali na beira do poço,
e aí chegar a primeira jovem que chegar, e eu pedir água, e ela me der, e eu dar para meus camelos. O Senhor, essa que o Senhor escolheu. E deu certinho, né? Aí Deus ali, como ele pediu socorro, misericórdia, porque quando a gente não sabe escolher as coisas. A gente que é cristão, tudo é Deus que tem que escolher por nós. Porque Ele é quem governa a nossa vida, né? Lá no mundo não, as pessoas escolhem, faz o que quer. Mas o cristão, o crente, ele agora é Deus que dirige a vida dele. É o que é. Nesse caso, tudo que ele vai fazer, ele pede uma orientação ao Senhor, né? Para Deus dar uma direção para ele. Direção. Mas a escolha sempre cabe ao homem também. Pois é. Mas aí quando ele pede uma orientação, Deus vai colocar no coração dele o que é bom e o que para ele, né? Deus só quer o que é bom para nós. Verdade, né? Aí Deus escolheu quem? Rebeca para Isaac, né? E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então, dentro desse aspecto que foi colocado, consultar a Deus é importante, né? É muito importante. Tem lá em Provérbios 16, verso 1, Salomão vai dizer o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, né? Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, confiar em Deus, acreditar a Ele e ter essa dependência, a palavra é essa, depender de Deus. Essa dependência, e a partir desse momento que você tem essa dependência, você começa a chamar Deus para a sua vida. Como? Tendo a leitura frequente da palavra. Porque ao ler a palavra, você vai entender e compreender como é a mente de Deus, e assim ela vai te orientar. É o que diz lá o Salmo 119. 105. Que diz... A Bíblia diz lá que é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Então, o salmista, ele colocou isso aí, quer dizer, a palavra de Deus, ela é luz, é lâmpada, quer dizer, você vai clarear o teu coração, a tua mente, quando você examina as escrituras, que nem também Jesus falou lá em João 5,39, né? Isso. Examinai as escrituras, porque vós, né? Acreditais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testifica, né? Então, quando a gente examina as escrituras, a palavra de Deus vai nos orientar, caminho certo. Ela dá essa orientação, dá essa diretriz, de certa forma abre esse entendimento para qual lado nós podemos seguir. Por isso há necessidade de nós termos esse contato com a palavra de Deus, porque olha, a nossa mente, quem comanda o corpo aqui é a mente, é o homem interior. Mas você está alimentando esse homem interior com o quê? Já diz o salmista do Salmo 101, versículo 3. A parte A diz o seguinte: olha, não porei coisas más diante dos meus olhos, porque tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, é o que vai te dominar. Então, o apóstolo Paulo nos diz lá em Filipenses 4, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Porque se você preenche os seus pensamentos, o teu interior com a palavra de Deus, os teus olhos vão ficar claros para certas decisões. Aí me faz lembrar lá de o evangelista Lucas, diz lá do seu livro em Lucas 11, verso 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão densas trevas serão. Mas, pastor, as pessoas muitas vezes elas escolhem, como já citamos inicialmente, questão lá de Arão, de Jorão, para querer agradar as pessoas, mas também para querer aparecer. Ela não vive para ela faz uma escolha para aparecer, se apresentar para os outros. E aí me faz lembrar, esse é um risco muito grande, faz lembrar lá da história de Ananias e Safira, acho que Atos capítulo 5. A Bíblia vai relatar que as pessoas vendo ali a propagação do evangelho, elas sentiam, era algo pessoal dentro delas, de vender os seus bens, as suas posses, e aquele recurso entregar para os apóstolos, para que dessem ali necessitado. Para a necessidade de dar prosseguimento ali da divulgação e difusão da palavra de Deus. Só que quando as pessoas doavam aquilo, as outras pessoas, vendo aquela situação, se alegravam, né? E exaltavam, porque, como diz lá o Paulo em Romanos 13, versículo 7, pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, quando alguém fazia essa oferta, as multidões se alegravam, louvavam aquela pessoa. Aí Ananias e Safira vindo aquilo ali, né? Barnabé tinha feito, né?
Entendi. Barnabé, não foi? Aí, Vendeu a propriedade e depositou numa... Espécie dos Apóstolos, né? Aí Ananias e Safira, vendo aquele louvor, eles não queriam ali que a obra de Deus ali desse continuidade, mas eles queriam era o louvor da eles queriam que o nome dele ali fosse glorificado, glorificada, queria aparecer para as pessoas. Aí né? venderam e reteram a metade, né? Certo. Reteram e levaram só uma parte. Sim. E quando chega lá, Combinaram antes, né? combinaram os dois em casa, o marido e a mulher, olha a escolha deles. Olha isso, mentir. Quer dizer, vai só se afundando, né? Eles não sabiam realmente quem era o Deus que eles estavam servindo. Olha. Né? Eles acham que não tinham essa noção ainda. E acontece que eles escolheram falar para o apóstolo, né? Pedro foi lá entregar uma parte do dinheiro da fazenda. Primeiro foi o marido. O marido chegou lá e Pedro disse assim: por que tu mentiste ao Espírito Santo? Tu não mentiu ao homem, mas sim a Deus, né? E ele caiu ali na mesma hora morto, né? Olha aí. Morreu na hora. Aí os homens levaram e enterraram. 2 horas depois chega a mulher dele, Safira. e pensa assim: foi assim que aconteceu, teu marido tal. Foi desse jeito, só. Por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? Aí os homens que levaram teu marido vão te levar. Ela caiu já. Na mesma hora caiu morto. Morreu. Então quer dizer, a escolha muito ruim, né? Muito ruim. Quantas pessoas escolhem mentir, né? Em vez de falar a verdade? É uma escolha. É uma escolha. Agora vai ter consequência. Tem as consequências. Vai ter consequência. A mentira, a Bíblia já começa a dizer: nenhum mentiroso terá parte no reino de Deus. Deu um mentiroso. Já é uma coisa tremenda, né? A mentira. A mentira. Então muita gente escolhe mentir. Aí corre esse risco, né, pastor? Corre esse risco. E tem as consequências, né? Vai ter as consequências no futuro. Porque nós falamos lá em Gálatas, né? Sim. Tudo que o homem semear, vai colher, ceifar, né? vai ceifar. Tudo. A menor coisinha vai prestar conta. Vai prestar conta. Se não pedir perdão, tem isso também. Agora tem um broquê, né? Se você errou, pediu perdão de coração, se arrependeu e não praticar mais, Deus ali cancela, né? Você não vai colher no futuro. Deus pode cancelar. Tem aquela lá, acho que é Provérbios 13, 28 a 28, 13, né? 28, 13, né? 28, 13, né? Lá diz que quem quem cobra as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Você tem que confessar aí. E deixar. Tem que deixar. Não pode faz hoje, faz amanhã, pede hoje, pede. Não, você vai. Às vezes confessa, mas não deixa. Aí como é que vai? Não, tem. Então, pastor, a gente observa aí que a escolha é muito importante, né? Traz consequências aí. Só que tanto terríveis como boas, dependendo da escolha que a pessoa faz. Né? A gente observa lá o exemplo dos reis, que o pastor citou aí, tanto Josafá como Asa tiveram aí os seus reinados longínquos, né? Mas o outro lá acabou tendo um reinado apenas de 8 anos, né? 8 anos. E morreu de forma precoce, né? Uma Foi, idade aí. em vez dele andar no caminho do avô e do pai, né? Andou pelo de Acabe e Jezabel. Agora, né? quem era? Acabe e Jezabel. Eles não podiam dar exemplo para ninguém, né? Quem era eles? Pior rei de Israel. Acabe, pior rei de Israel. E Jezabel, né? Sim, pastor. Jezabel que era de um rei ímpio, né? Ela vinha de uma linhagem de pessoas ímpias. Queimava os filhos no fogo. É uma situação totalmente aí de calamidade. Então, quer dizer, aquele jovem, em vez de andar no caminho do pai, do avô, andou no caminho do sogro e da sogra, né? Então, pastor, a gente observa isso aí, que temos que ter cuidado em relação às escolhas. Outro aspecto, muitas vezes a pessoa não quer escolher, fica na omissão porque fica com medo de errar. Aí fica sempre naquela estagnação, não avança porque fica sempre com aquele medo. Eu preciso mais daquilo, precisa de mais informação. Se você não tomar a decisão de seguir em frente, de decidir, de tomar uma posição, você nunca vai sair dessa situação. Mas eu vou errar. Errando que aprende, né, pastor? Você vai tentando e vai se aperfeiçoando. Agora, eu não vou escolher porque eu posso errar. Aí me lembra de Moisés, pastor.
lá em Êxodo 4, verso 10, versículo 12, que Deus manda ele ir lá, ó, vai lá que eu vou libertar o povo. Aí ele disse, não, Senhor, eu não sei falar. Né? Medo de errar. Estava de errar, né? Moisés, né? Moisés, né? Não sei falar, sou pesado de língua. Pesado, né? De língua, né? Mas aí o que Deus disse? Não, pois então tu vai ser Deus e Arão vai ser tua boca, né? Tu falar, vai se cumprir. Então Arão vai na frente, vai tirar o povo de lá. Aí foram tomar essa decisão, né? Aí foi lá e Deus usou, Deus utilizou. Outros ali que ficaram com medo de errar, me faz lembrar que foi os espias, pastor, lá em Números 13, mais precisamente no versículo 31, versículo 33, estavam lá, foram 12, né? Se Moisés mandou para espiar a terra, para observar e trazer um relatório para eles. Aí foram 10 que disseram, ficaram acho que com medo de errar, começaram a trazer lá um relatório assim que... Foi o que eles disseram ali, pastor? Eles foram 12, né? Sim, foram 12 príncipes. Quando chegaram lá, a ordem que Moisés deu era para eles espiar a terra e ver se a terra era boa, né? Se a terra era boa, porque Deus já tinha dito que ia dar para eles a terra. Era só para eles olhar. Não era para eles fazer relatório, não é só para olhar e dizer a terra é boa. Não, o relatório que queria trazer era o relatório se a terra era boa, né? A terra era boa. Deram para eles para trazer a argumentação deles a respeito. A terra é boa, qual o povo que está lá? Isso, essas características, né? Isso aí. Mas aí fizeram um relatório por conta deles. Por conta deles, né? Fizeram um relatório, uma escolha de fazer um relatório por conta deles. E foi um relatório que não agradou a Deus, né? Não, o povo está na terra, a terra é boa. Olha aí, um cacho de uva, 2 homens trouxeram. A terra é muito boa. Mas lá os homens são gigantes. Olha como é que eles olharam. Descendente de Anaquins, né? E nós somos como gafanhoto. Eles se diminuíram. Se diminuíram. Nós somos como gafanhoto. E aí nós não podemos entrar na terra. Quer dizer, chamando Deus de mentiroso. Se Deus já tinha dito que ia dar a terra para ele. Só para olhar. É como, por exemplo, um homem rico. O homem rico diz assim, olha, vai lá na Chevrolet ou na Volkswagen e olha o carro que tu quer lá que eu vou te dar. Aí quando chega lá, chama o vendedor, quanto é esse carro? 300 mil. Ih, rapaz, eu não aguento comprar não. Aí volta, não, o carro é muito caro. Mas eu não mandei tu comprar carro. Não mandei tu tratar preço. Não, era só para tu escolher o carro. Era só para escolher qual a cor do carro, tipo do carro. Eu vou te dar. Deus tinha dito, eu vou dar a terra. É só para eles olhar. E eles vieram com esse relatório e não agradou a Deus. Mas tinha dois. Tinha dois que escolheram obedecer a Deus, acreditar em Deus, né? Josué e Caleb, né? Isso. Não, a terra é boa e Deus vai nos dar e nós vamos vencer e vamos ganhar. E eles queriam apedrejar tanto Moisés como Josué e Caleb, né? Caleb. Aí, voltando aí, Deus interferiu e terminou matando aqueles caras lá e Deus não se agradou dele por causa disso. Aí eu volto atrás também para ver como é que as pessoas ele escolhe ver as coisas de uma maneira que muitas vezes não é bom para ele. Como você está olhando? Depende do seu olhar, você pode escolher uma coisa ruim. Aí eu me lembro de quando Saul assumiu o reinado de Israel e houve uma guerra lá e os filisteus tinham um gigante lá. Tinha Golias, né? Era um homem, tinha uma altura grande, Golias. E ele todo dia lá afrontar o povo de Deus, né? Aí chegava lá e o povo tudo com medo, afrontando ali, né? Não precisa todo mundo morrer, não. Basta escolher um de cada. Eu sou dos filisteus, escolhe um de Israel aí e manda guerrear comigo. Quem ganhar a guerra domina a outra nação. 40 dias. E todo mundo com medo. Vendo ali, o olhar dele era um gigante que ele não podia vencer. Aí chega um menino. Olha a diferença. Chega um menino. Aí quando vê, foi levar comida para os irmãos lá, uma merenda. Quando viu, olha lá afrontando. Olha como é que Davi olhou. Eu estava lendo isso hoje e observei. Davi olhou e disse assim, quem é esse circunciso? Olha o olhar de Davi. Não olhou como gigante, não.
Quem é esse incircunciso afrontando o exército do Deus vivo? Quer dizer, que era o circunciso? Era um homem que não era circuncidado. Era um homem comum. Davi tratou ele como um homem comum. Não tinha pacto com Deus. Não, ele não era circuncidado, Davi chamou ele de circunciso. Porque os circuncidados tinham pacto com Deus. Era os filhos de Deus que circuncidavam. Então ele teve esse olhar diferenciado. Ah, não, isso aí é um homem. Quer dizer, Deus é maior. É. Deus não está com ele. Não, ele aí é um incircunciso. Ele não é de Deus. Então, olha como é que Davi olhou. Olha a escolha de Davi. Olha aí como é. Quer dizer, dependendo do teu olhar, é que nem também os espias. Eles olharam diferente lá, os gigantes. Os 12 olharam a terra. Olharam a terra e viram aqueles homens grandes lá. Aí 10 olhou de uma forma e 2 de outra. De outra, o olhar. Cada um teve um relatório. Uma interpretação diferente. Dependendo do olhar e da circunstância que você coloca a escolha. A escolha. Então Davi olhou e disse, não, esse incircunciso aí, quem é ele? Para afrontar. O Deus vivo. Não, isso aí é um... O que acontece? Enfrentou ele como um homem. Simplesmente como um homem. Podia até 100 metros de altura, mas ele olhou para Deus. Para Deus. E tratou ele como um homem comum. Não olhou o gigante na frente, né? Olhou como um homem comum, circunciso. Podia ter 10 metros de altura, mas é um incircunciso. Não é, Deus é maior. Então, quando a gente realmente está escrito lá em Isaías 45, 22, né? Deus disse, olhai para mim, todos vós sereis salvos. Toda a nação. Então, quando você bota o olho em Deus... Isaías 45, 20, né? Olhar para mim sereis salvos, né? Não, é Isaías 45, 22. 22, 45, 22. Olhai para mim, todos vós sereis salvos. Então, Davi olhou para Deus e viu Deus maior do que o gigante. Viu Deus maior do que o gigante. É. Isso é a mesma coisa. Foi a escolha que ele fez. A escolha, Davi olhou para Deus, que Deus era maior do que o gigante. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma enfermidade, o médico, você está com câncer, você está com uma AIDS, você está com a diabetes, aí você vê um gigante. Não, olha como uma gripe e olha para Deus que fez a diabetes. Que ele é maior do que a diabetes, foi ele que fez. Aí eu me lembro quando você vai lá para Paulo falando, escrevendo uma carta lá para Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, olha aí, todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi feito por ele e para ele. Aí você vê Isaías 45, 7, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Quando a gente olha para Deus e vê que tudo foi feito e criado por ele, as outras coisas não valem mais nada. É tudo, entendeu? Aí é que está a escolha de você escolher, acreditar em Deus ou no problema. Ou no problema, que é um gigante. Você está achando ele como um gigante, aí diminui Deus. Você está achando que aquela doença é um gigante. Nem Deus pode remover. Aí você vai ficar doente e vai morrer. Mas quando você olha para a enfermidade e você coloca no coração que foi Deus que fez aquela enfermidade, ele pode desmanchar ela, que foi ele que criou. Se ele criou, ele pode desfazer a hora que ele quiser. É a escolha que a pessoa faz, mas para escolher, começa a partir de você confiar em Deus. Para confiar tem que estar perto dele. Aí me faz lembrar, para criar essa força dessa escolha de olhar Deus maior do que o problema, tem que se aproximar do Senhor. Por exemplo, a pessoa olha um avião passando. Você daqui da Terra observando o avião lá nos ares, pequenininho, né? Pequeno, né? É. Porque ele está muito longe, muito distante. Mas se a pessoa for lá na pista, no aeroporto, e ver o avião, se aproximar do avião, aí você vai ver o gigante, que é o avião, porque ele está perto do avião e o ar está longe. Muito longe. Então quando você aproxima de Deus, você vê um Deus grande. É um gigante. Aí você escolhe olhar para Deus maior do que qualquer situação da vida. Problema, como o pastor bem colocou aqui. Mas muitas pessoas, pastor, como nós estamos tratando aqui, tem aquele medo de errar. Os 10 tiveram medo de entrar e fracassar. Né? Não vamos conseguir. Moisés também com medo lá, não, eu não posso, não sei falar, sou pesado de língua. Aí Deus disse, rapaz, quem foi que fez a língua do homem, Moisés? Não, mas não consigo. Aí, vai lá, tem Arão lá, vai lá. Aí me lembra também, pastor, de Ruth. Tinha
Orfa e Ruth, que eram ambas noras de Noemi. Os filhos, Noemi perdeu o esposo, logo em seguida perdeu os 2 filhos, aí ficou só ela e as 2 noras. Não tinha nada. E um dos medos que a pessoa tem, ela busca a questão da segurança e talvez tem medo de arriscar. Aí ela preferiu a segurança de voltar para casa dos pais, com medo de certa situação, não tomou uma postura mais elevada. Já a Ruth foi diferente, né? Porque a Ruth, as 2 casaram com os filhos de Noemi, né? E tiveram lá um ensino quem era o Deus verdadeiro. Lá dentro da casa da sogra, né? Muitos anos, 10 anos que eles viveram. E elas tiveram aquela doutrina. Eu acredito que Noemi passou para as 2. O ensinamento, né? Quem era o Deus de Israel. Sim. Na hora da decisão, uma não acreditou nesse Deus, né? Isso. A outra acreditou no Deus de Noemi. Aí disse, não, a história que ela me contou desse Deus, eu vou ficar do lado dela. Escolheu ficar do lado dela. E o que aconteceu? Né? Com Ruth. Com Ruth, né? E a outra, Orfa, nunca mais ninguém se fala mais. Acabou, sumiu. Só apareceu no primeiro capítulo de Ruth, não aparece mais. Não, desapareceu. Deus tirou da história. E Ruth foi honrada, né? Foi honrada, né? A avó de Davi, parece, né? A avó de Davi, né? Casou-se com Boaz, né? Então, a gente observa aí, são escolhas, são decisões que se tomam. E as decisões, as escolhas vão trazer as consequências, sejam elas boas, agradáveis e desagradáveis. Então, não tenha medo de errar. Ah, mas eu vou fracassar, eu fracassei. Mesmo no fracasso, é algo bom que, de certa forma, traz experiência, né? Tem uma frase de Miles Bow que diz o seguinte, olha, o fracasso é uma nova oportunidade de começar de novo de maneira mais inteligente. Então, fracassou, você vai começar de novo, de maneira mais inteligente, tem mais uma experiência, né? É certo que ninguém quer fracassar, é certo que ninguém quer falhar, é certo que ninguém quer errar, é certo que ninguém quer, de certa forma, não conseguir o que deseja. Mas não pode também ficar na estagnação a ponto de não decidir, de não tomar a decisão. E mesmo que você venha a errar, a pessoa pode tomar a escolha de voltar atrás, né, pastor? Pode voltar atrás. Tem muitas pessoas, mas eu errei, não vou voltar. Volte, seja humilde. Começa de novo. Começa de novo. Eu me lembro lá do filho pródigo, pastor. Lucas 15, do 11 ao 32, né? Ele pediu pro pai dele, né? Pediu lá pro pai, né? Queria a herança dele. A antecipação da herança, né? O pai pegou e dividiu entre os 2, né? Dividiu entre os 2. E ele foi embora com a riqueza. Olha aí. Ela lá destruiu tudo no jogo e na mulherzada. Ficou lá, né? Aí não tinha mais nada para comer, a cidade lá faltou comida, né? Uma grande fome, ele foi cuidar de porcos. Olha aí. Lá no sertão. E lá disse que desejava comer a comida dos porcos. A comida dos porcos. Mas ele uma hora se levantou, né? Olha aí. Aí começou a analisar, né? Rapaz, eu vejo que lá na casa do meu pai, o jornaleiro, que era o trabalhador, come bem, né? E vive bem. E eu aqui sendo filho, não, eu vou pedir para meu pai, escolheu. Agora eu vou voltar e vou me humilhar. E vou dizer para meu pai que eu não quero que ele me trate como pai. E nem eu como filho, eu quero ser menos o empregado dele. Olha aí. Porque o empregado dele, que eu vejo, eu fui criado lá, eu vi como é que ele trata. E eu, como é que eu estou aqui? Então, a pessoa pode, né, voltar atrás e começar. E aí aconteceu o quê? O pai recebeu como filho, né? Aí teve aquela humildade, né? Poderia pensar assim, rapaz, o que os empregados do meu pai vão achar? O que a vizinhança vai falar? O que a família vai repercutir? Ou as fofocas? Quer dizer, vivendo para os outros. Ele não, vou romper com tudo isso aí. Vou romper. Escolheu voltar atrás. Então, se humilhar. Isso não é vergonhoso não, pastor? Não. De maneira alguma. E ele teve essa escolha. Quer dizer, o pai queria o mal para ele. Primeiro ele escolheu errado, né? Escolheu errado, sim. Pegou o dinheiro, pegou tudo, gastou. Quando ele viu realmente a besteira que ele fez, a escolha má que ele fez, aí ele se levanta, né? Aí volta atrás. A Bíblia diz, lembra onde tu caiu, né? E volta ao primeiro amor, né? Deus dá essa oportunidade. Acho que é Apocalipse 2, versículo 4, versículo 5. Deus dá essa oportunidade. E tu falando em medo, a primeira vez ele apareceu lá no Jardim do Éden, né? Isso. Primeira vez que apareceu lá em Adão, né? Gênesis capítulo 3. Adão. Versículo 8, 9. Adão, a primeira vez que aparece na Bíblia, o medo.
Aí quando a gente vai para a história de Josafá, a Bíblia diz que disseram para Josafá, olha, aí estão vindo aí uma multidão. É milhares de gente aí, não sei quantas nações, que vem aí para te destruir, Josafá. Se levantaram aí não sei quantos reis e vem aí a multidão. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Olha o que ele fez? Buscou o Senhor. Escolheu buscar a Deus e não alimentar o medo. Não. Josafá, a Bíblia diz que ele escolheu buscar a Deus. E ele foi buscar o Senhor. Ele convocou também toda Judá, todo o povo para buscar a Deus. E a Bíblia diz que ali levantou um profeta, né? E entrega a profecia para ele. Aí ele convida ali o profeta Isaías para buscar o Senhor em oração. E naquela noite Deus manda um anjo e mata 185 mil assírios, né? Porque ele escolheu buscar a Deus. Ele rompeu o medo. Então, a gente observa que a nossa escolha é muito importante, né? Importante, mas a gente Na observa vida de uma pessoa. na vida de uma pessoa. Mas a gente observa que a gente tem a escolha. Deus nos ofertou esse poder de escolher. É. A gente observa que o rei Josafá escolheu não alimentar o medo, mas escolheu buscar a Deus. A gente observa que o filho pródigo, ele errou, fez uma escolha errada. Quer dizer, o pai queria algo ruim para ele? O pai, ele quer algo ruim para o filho, pastor? Não. Ele quer algo bom. Então, como é que o pai vai programar um filho para ser ruim e o outro para ser bom? Tem como isso? Não. Se estão na mesma casa, o pai quer que os A dois, criação é a mesma. a criação é a mesma, e o pai busca que os dois encontrem um bom caminho, encontrem um bom resultado. Então, se aí Jesus falou uma certa comparação, olha, qual é o pai que seu filho tendo fome vai dar pedra em vez de pão? Vai dar uma serpente em vez de peixe? Se vocês que são ruins, São maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Então, se o homem tem essa característica de bondade, será se Deus não tem bondade, pastor? Será se Deus fez uns para perdição e outros para salvação? Deus dá oportunidade para todos se salvarem. Ou não, pastor? A Bíblia diz lá que em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos. É certo que uma certa casa, o pai cria os filhos, um pode ir para o caminho mau. É a escolha dele. Foi uma escolha dele. Mas será que foi o pai que projetou aquilo para ele? Ele escolheu, né? Então o pai muitas vezes observando o que o filho anda fazendo, talvez vai dando as orientações, ele não quer obedecer, o pai está vendo o rumo que ele vai acabar seguindo e aonde ele vai chegar. Então Deus, não é que Deus programou uns para ir para o inferno. Deus, ele é onisciente, então ele já sabe a trajetória de todo mundo, mas ele não interfere nas escolhas. Ele dá a opção da pessoa escolher. Agora ele já sabe o que vai acontecer com cada um, porque ele já sabe o que cada um vai escolher. Mas a salvação é para todos, né, pastor? Porque a Bíblia diz que lá em Jeremias, né, 17:9, né, que o coração do homem é mau, né? É mau. Então o homem tem um coração já mau, mas Deus dá o direito dele escolher. Deus dá o direito de ele escolher o bem ou o mal, o né? bem ou o mal. Porque aí, se for pregar um Deus desse aí, esse Deus que se anda pregando aí é pior do que o próprio diabo. Porque como é que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, vai dizer o seguinte: portanto, entretanto, como é que fala a mensagem lá? Em Deus não há a injustiça, mas a santidade. Então, cada um anda com o seu procedimento conforme a santidade de Deus. É o versículo 16. Porque escrito está: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Aí diz lá em Tiago, versículo 13, que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Então, quer dizer, lá em 1 Pedro, conforme foi citado aqui, versículo 15, versículo 16, diz que Deus é santo. Quer dizer, não existe o mal em Deus.
o pecado em Deus. Se não existe, aí lá Tiago diz lá primeiro, em Tiago 1, verso 13, que Deus não tenta ninguém ao mal. Como é que Deus vai levar alguém, de certa forma, a cometer determinadas situações, depois julgar ele em cima daquilo ali? Você não deu um carrasco. Deus muitas vezes, para glorificar o nome dele, né? Ele faz muitas coisas. Por exemplo, lá no Egito, a Bíblia diz que toda vez que ele mandava uma praga, aí Faraó queria amolecer o coração para liberar o povo, aí Deus endurecia o coração de Faraó. Aí ele pedia, ora por mim, Moisés. Deus tem misericórdia de mim, aí Deus endurecia. Toda vez que mandava uma praga, Deus endurecia o coração de Faraó. Até que a última praga, Deus disse, olha Moisés, eu vou mandar agora uma praga que vai matar todos os primogênitos, começando do filho de Faraó. Né? E aí ele vai liberar o povo, vai deixar o povo sair. A gente observa que ele pede ali, de certa forma, oração a Moisés, mostra que ele tinha a escolha, né? E ali, de certa forma, ali, Deus endureceu já devido à situação que observa dele a prática que ele está tendencioso a isso. A Bíblia diz que Deus queria que o nome dele fosse glorificado no Egito, né? Então Deus permitiu aquelas pragas e toda a vida que ali era para a glória de Deus, que era o povo de Israel, ver aquilo ali e começar a confiar em Deus. O que Deus tirou o povo de lá não foi com espada, não foi com a mão forte, sem jogar nenhuma bomba, nada, né? Libertou o povo do Egito. 430 anos. 430 anos. Então o homem tem esse poder da escolha. Tem. Você tem o poder de tomar a decisão e seguir a Cristo. Não tem uns pré-selecionados. Lembro até certa vez de um vizinho do pastor comentou com eles que alguém de determinado lugar foram vender umas revistas para ele, chamando ele para comprar aquelas revistas. Ele disse, mas só tem tantos que já estão salvos, é só esses tantos aí. Ele disse, rapaz, se juntar vocês tudinho aí, já deu esse número aí, né? Por que eu vou comprar essa revista, né? Não, a graça de Deus, conforme diz lá o título, lá em título 2, versículo 11, que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então, você tem a oportunidade, lhe é franqueada a oportunidade de tomar a decisão de seguir a Cristo ou não, de servir a Deus ou não. É uma escolha, né, pastor? E se a pessoa escolher não seguir a Cristo, tem as consequências, porque né? Jesus, ele conquistou o plano da salvação do homem, né? Lá na cruz, e deixou a palavra dele. E além de deixar a palavra, ele treinou 12 homens, né, para sair pregando boas novas de salvação. Ele diz que Deus não quer que nenhum se perca, né? Está lá, né, 2 Pedro 3, versículo 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos já julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a palavra de Deus, Jesus mandou que falou lá em Atos dos Apóstolos 1:8, né? Isso. Ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, ele deu uma ordem para os discípulos pregar o evangelho para que salve todo mundo. Todo mundo. Agora, você vai escolher obedecer ou não. Se você obedecer, é que nem tu falou lá em João, né? 1:11, né? Veio para o que era seu, o seu não recebeu. A escolha do judeu. Eles não quiseram receber. Então todos, quando escolheu receber Jesus, será salvo. Então, é uma escolha do homem, né? A salvação. Porque se Deus não seria honesto, pastor, como é que Jesus correria só por alguns? Só por uma classe? A Bíblia diz lá em Romanos 2, verso 11, que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele estaria em contradição com ele mesmo. Aí tu não acha que Judas fez uma escolha má, né? De vender Jesus ali. Mas se ele voltasse a pedir perdão, não era perdoado, não? Ele era perdoado. Era perdoado. Aí talvez a pessoa disse, não. Porque a gente observa também a mesma situação de Judas. Ele vendeu Jesus.
E Pedro negou Jesus 3 vezes. Já foi pior, Pedro. Pedro foi pior. Negou 3 vezes. Não conheço esse homem, não sei quem é esse homem. 3 vezes. Mas Pedro voltou atrás, escolheu, se arrependeu. Falamos lá do próprio, que escolher também não é vergonhoso voltar atrás. Voltou atrás, Pedro, né? Pediu perdão, chorou amargamente e Deus perdoou Pedro. Então eu creio que se Judas tivesse pedido perdão também, tinha sido perdoado. Mas ele foi se enforcar. Tomou essa decisão, né? Tomou a escolha de se enforcar, né? Aí tem gente que apregou que diz que Judas já foi programado, já nasceu para ser perdido. Não! A Bíblia fala que, vai relatar os apóstolos, os profetas, que a Bíblia aponta para um que iria trair Jesus. Pedro também traiu. Aponta para um que iria trair, mas não disse quem seria essa pessoa. Seria alguém. Agora, no momento, quando chegou o momento, Judas preencheu aquela vaga. O diabo entrou no coração dele. E ele preencheu a vaga. Não foi determinado por Deus, vai ser Judas, não. Vai ser alguém. E esse alguém naquele momento foi Judas. É como, às vezes, o filho da perdição, o anticristo. Ninguém sabe quem é o anticristo. A Bíblia fala que vai surgir o anticristo. Mas Deus já fez ele para perdição. Não, vai surgir o anticristo. Quem é? Ninguém sabe. Vai ser alguém que vai aparecer na história e vai escolher entrar nesse lugar. É igual a gente observa as insígnias que tem Faraó, tem os Césares e tem os papas, né? É uma pessoa eterna? Não. É uma insígnia onde várias pessoas vão assumindo aquele cargo. É um posto. É um posto. Faraó. Tiveram vários faraós, como Ramsés, César. Teve vários. Teve Júlio César, teve Marcos Aurélio, Marco Antônio. Aí, papas. Tem vários que passaram pela história aí. Então, é uma insígnia. Né? Um posto. Que eles assumem. Isso. Da mesma forma, fazendo uma correlação para vocês entenderem. Em relação ao anticristo e em relação ao papel do que iria trair Jesus. Estava lá posto. Agora, no momento certo, alguém vai escolher e vai se direcionar a assumir aquele posto naquele momento. Porque Deus fez aquela pessoa para a perdição. Deus fez. Seria entrar isso aí seria analisar como um Deus muito cruel, carrasco, como eu já falei. Pior até que o próprio diabo. Esse não é o Deus que nós pregamos. Eu acredito que esse não é o Deus da Bíblia. Deus é amor. Deus é o próprio amor. Porque se Judas traiu Jesus e Jesus foi preso, se Judas, em vez de se enforcar, pedisse perdão, Jesus ia morrer de qualquer jeito já. Estava condenado, mas Judas era salvo. Era o ladrão da cruz. Judas já ia ser salvo, porque ele pedia perdão de coração, se arrependia porque ter feito aquilo com o mestre. Jesus ia perdoar ele, mesmo Jesus morrendo para salvar nós. Mas Judas se livrava do inferno. Mas não, ele escolheu se matar. Escolheu se matar. Pedro negou 3 vezes. A Bíblia diz que até os apóstolos abandonaram Pedro, porque ele negou 3 vezes. Pedro é um traidor. Estava como traidor. Mas como Pedro chorou amargamente, Deus conhece o coração da pessoa, e Pedro pediu perdão, sozinho, naquele canto, chorando, lá dentro da alma dele, triste, Jesus perdoou. Aí a Bíblia diz, Marcos, quando Jesus ressuscita, ele diz, olha, vai, diz aos meus irmãos e a Pedro, Deus trouxe Pedro. Aí os apóstolos, Jesus não abandonou Pedro. Fala aos meus irmãos e a Pedro. Destaca, né? Que eu vou para Galiléia. Quer dizer, aí os apóstolos acolheram Pedro de volta, mas Pedro estava abandonado. Como é que o homem é mau, né? Eles abandonaram Pedro. Não, Pedro negou Jesus 3 vezes. Tira ele fora. E Pedro ficou fora. Eu estava vendo ali, Pedro ficou fora. Né? Mas a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente quando Jesus ia passando. Aí Jesus, tá bom, vocês abandonaram Pedro, mas eu não. Ele se arrependeu, pediu perdão e tal. Aí, a mesma coisa de Judas. Aí pode comparar esses dois. Assim como Pedro traiu, negando Jesus, né? E depois pediu perdão, voltou atrás, se arrependeu, escolheu. Aí morreu pelo Senhor depois. Aí Jesus vai lá e traz Pedro de volta. E bota junto com os apóstolos. Ambos fizeram escolhas. Um escolheu voltar e pedir misericórdia. E o outro resolveu se enforcar. Alimentou aquele sentimento de culpa. De culpa. E acabou, de certa forma, tomando uma decisão muito brusca. Pedro não assumiu, né? Essa culpa não. Ele foi pedir perdão. É o que lá, o pastor citou lá em Provérbios, né? 28:13. 13, né? Que confessa e deixa, né?
Aí alcança misericórdia, aí Jesus faz esse destaque, né? Fala aos meus irmãos, né? Vai e diz aos meus irmãos. E a Pedro destacou. Aí os apóstolos, então o Senhor, ele perdoou Pedro, traz Pedro de volta. Olha aí. Aí Pedro foi a coluna da igreja. Aí foram para Galileia. Vai, diga meus irmãos, e a Pedro. Jesus viu que Pedro estava fora. Os apóstolos só estavam agora os 11. Pedro não estava mais. Tratamento que os outros deram para ele, né? Abandonaram Pedro. É um traidor, traiu o Senhor e tal. Aí Pedro já andava, era só. Aí, fora da turma. Aí Jesus ressuscita e torna a trazer Pedro no meio dos apóstolos. Porque Pedro se arrependeu. Eu creio que se Judas também tivesse se arrependido, ele tinha o direito da escolha. De arrepender, pedir perdão. Então ele não quis pedir perdão, o orgulho, eu não sei. Aí se enforcou. Mas Deus dá essa opção para o ser humano, né, pastor? Dá. De escolher. Pode errar, mas pedir perdão, pode voltar que ele recebe. Então nós temos essa escolha. É que nem só tem um perdão que Deus não perdoa, é quem blasfema, né? Do Espírito Santo. Esse não tem mais perdão. Nem aqui, nem na eternidade. Foi Jesus mesmo que disse, né? Esse está condenado já. Blasfemar contra o Espírito Santo. Então nós temos esse poder da escolha. Jesus falou, o Senhor falou certa vez lá em Deuteronômio 30, verso 19, né? Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, você tem o poder da escolha, sim. Deus não te fez robô. Você não foi programado, pré-estabelecido. Isso aqui para ser salvo, isso aqui para ser condenado. Não. Você pode escolher, e as suas escolhas, as suas decisões te levarão para uma vida boa e abundante aqui ainda na terra. No futuro, né? No futuro, a eternidade ao lado do Senhor. Ou então, pode ter uma vida boa e agradável na terra, mas no futuro o inferno. Ou então uma vida desagradável e ruim na terra e o futuro inferno. Então, a escolha é melhor seguir a Cristo, né, pastor? É a melhor escolha. Mas para seguir a Cristo, ele falou lá em Mateus 16, versículo 24, versículo 25. É uma escolha que tem que ser feita. Respondeu, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, não é obrigado também. Condicionante, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida de lá, perde daqui. Mas é quem perder daqui, por amor de mim, salvá-la. Então, é uma escolha também, né, pastor? Renunciar ao seu eu, seu ego, a sua carne. E olha, pastor, tem muita coisa boa no mundo, pastor. Ei, pastor. O mundo aí é uma vitrine, pastor. Para os olhos, né? Para os olhos. Janela, né? Para a carne, né? É muita coisa boa, pastor. A Bíblia fala lá em 1 João, né? 2,15. 2,15. Né? Que usou a concupiscência dos olhos. Olha aí. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Então, quer dizer, o olho, ele te leva para o bem ou para o mal. Para o mal. Depende da escolha, né? A escolha que a pessoa faz. Então, se teu olho está te levando para o mal, você escolhe, que nem Jesus diz lá em Mateus, né? Se teu olho pecar, arranca. Mas não é arrancar literalmente, não. É arrancar o olho, não. É arrancar aquele problema. Tira aquele problema lá que está te levando para o inferno, né? Se teu pé, tua mão pecar, corta, arranca. Mas não é arrancar literalmente, não. Arranca esse problema aí. Tá roubando, então para de roubar. A mão tá te levando para tomar as coisas alheias, roubar as coisas alheias. Então arranca. Tira para longe. É uma escolha. Ou vai alimentar, continuar naquela escolha do mal. Você que sabe. Você vai escolher, né? As consequências virão, né? Vai vir, né? Você vê tanta criança jovem morrendo porque tem uma má escolha, né? Em vez de ouvir os pais escolher andar no caminho do pai, que nem Jeorão, né? Preferiu andar no caminho de Acabe e Jezabel. Um exemplo miserável daquele casal, né? E ele vai, em vez de seguir, eu fiquei olhando na Bíblia, rapaz, nasceu e se criou ali naquela família, temente a Deus, tanto Asa, que foi um grande rei,
Josafá, filho de Asa, um grande rei, e o filho dele achou que aquilo ali não era certo. Mandou para outra área. Traz tudo de volta de novo, os ídolos, começou a fazer altar para outros deuses, começou a fazer tudo que não agradava a Deus. Tudo. Aí a Bíblia chama ele de ímpio. Foi um rei ímpio, Jeorão. Tudo que ele fez não agradou a Deus. Aí Deus matou ele, botou a enfermidade na entranha dele, que a entranha dele saiu para fora. Já pensou? Rasgou e saía as entranhas, a entranha dele saiu para fora. E ele sofreu muitos dias até morrer. E antes de morrer, ele viu lá os filisteus levando a mulher dele, as mulheres dele, que tinha muita mulher, levou as mulheres dele, levou os filhos dele. Já pensou o pai vendo os filhos sendo levados como escravo? Levou as riquezas que ele tinha, não levou ele que ele já estava morrendo. O filisteu deixou ele morrendo lá, as estranhas saindo para fora. Porque Deus fez isso, porque ele foi ruim demais. E só governou 8 anos. Então a escolha dele, né? A escolha que ele teve, Ele né? foi, escolheu isso aí. E as consequências que essa escolha... Vieram as consequências. Não tem como a pessoa fugir, não tem foge. como a pessoa, de certa forma, Não. se desvencilhar de uma escolha que ela mesma protagonizou, que ela mesma indicou. Então, o Senhor nos convida, como foi dito aqui já anteriormente, você e eu podemos ter esses parâmetros na hora de fazermos escolhas, né? Dentre esses parâmetros, conforme foi colocado, a escolha tem que glorificar a Deus. Se Deus for glorificado na escolha, pode ter essa convicção que vai ser uma escolha boa. Você vê Salomão, ele deu um conselho lá em Eclesiastes, né? 12, 13, né? Isso. Ele disse, de tudo que tem visto, né? O fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem, é o né? dever de todo homem, aí, ó. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí você vê lá também em Provérbios, Salomão. Salomão também errou, né? Mas depois voltou atrás na velhice. Voltou atrás, escolheu voltar atrás. Não foi arrogante, orgulhoso, a ponto de dizer, não, vou ficar aqui. Também adorou outros deuses, fez atar outros deuses. Cometeu mas erros, depois, na velhice, se arrependeu e voltou atrás. Voltou Começou atrás. a escrever, né? Escolheu voltar Eclesiastes. atrás. Aí no capítulo 3, ele diz assim, filho meu, não esqueça a minha lei, olha aí. E o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Olha o conselho de Salomão. Oxi, ali Salomão está falando para os filhos dele, mas é o Espírito de Deus falando para todo mundo, né? Cada um de nós Salomão hoje. estava falando para os filhos dele, já na velhice. Filho meu, não esqueça a minha lei, a lei do Senhor. E o teu coração guarda os meus mandamentos. Porque o que vai acontecer quando tu realmente não esquece a palavra de Deus, tu não esquece os mandamentos, guarda o mandamento para se cumprir. É uma escolha sua, se você quer ou não. Aí Salomão revela o que vai acontecer se você realmente escolher, né, não esquecer a lei de Deus e guardar os mandamentos, cumprir a palavra de Deus. Vai acontecer o quê? Teus dias vão ser prolongados, vão aumentar anos de vida. O que aconteceu com quem? Josafá e Asa. Muitos anos de vida, um reinado longo. Longo, né? O outro indivíduo lá cumpriu na vida dele também, não foi? Que ele não guardou o mandamento de Deus, não teve o temor de Deus, morreu precoce e só governou 8 anos. Governou 8 anos. Cumpriu a palavra, né? Cumpriu a palavra. Na vida dele. A vida dele. A má escolha dele. Então, meus irmãos, os ouvintes, nós queremos deixar aqui para você essa oportunidade de você sempre escolher o bem, né? Sempre escolher o que agrada a Deus, para que tua vida seja prolongada na terra e que tu viva em paz e viva bem com Deus e com o teu próximo. E se errar, volta e pede perdão. Me lembra do rei Ezequias, pastor. Ele cometeu alguns erros, devido a seus erros caiu numa enfermidade. Ao cair dessa enfermidade recebeu uma sentença de Deus, ó. A Bíblia não diz se ele errou em alguma coisa, não.
Não, ele caiu naquela enfermidade, né? Deus disse que ele estava doente, Deus mandou avisar ele, né? Porque ele, de certa forma, quando ele vai fazer a oração, ele tenta trazer a memória pro Senhor, recorda dos tempos, né? Que eu te servi, não dá sem entender. Traz a memória, né? Dá sem entender que em determinado período da vida dele, ele cometeu algumas falhas. Porque assim, traz a memória aqueles tempos antigos que eu te servi. Lembra, dos teus caminhos. Então ele coloca isso na balança, chama Deus para... Um versículo... como está escrito lá em Isaías, né? 43, 26, né? O pastor gosta de citar muito, sim, pastor. 43, 23, 26. Procura lembrar-me, entramos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. E ele apresentou, né? Entrou em juízo com Deus, né? Entrou em juízo com Deus. E apresentou as razões. Ele tinha razões para razão. E aí, meu irmão? Você tem alguma coisa a apresentar a Deus? Quais são tuas razões para tu questionar Deus? Deus manda. Ele está dizendo, procura lembrar. Lembra aí o que você fez que Deus realmente pode contribuir contigo aí, o que você está passando. Aí nesse caso Ezequias fez, né? Deus falou, tu vai morrer, não vai sair desse leito aí. Vai lá através do profeta, né? Bota a ordem, bota a tua casa em ordem, porque certamente morrerá. Aí o profeta saiu, virou as costas, né? Aí foi lá buscar o versículo que está na Bíblia, né? Isaías 43, 26. Aí Ezequiel fez o quê? Ele conhecia, né? Por isso que é bom conhecer a palavra, né? É bom conhecer a palavra. É por isso que é bom, meu irmão, você que não gosta de ler a Bíblia, escolha ler a palavra de Deus. É uma escolha, né, pastor? É uma escolha. Lê a Bíblia, porque na hora que você estiver numa situação, aí você recorre a ela. A Bíblia. Porque a Bíblia, Deus diz que ele vela, né? Vela para cumprir a palavra dele. Isso, Jeremias 1, versículo 12. Então, né? quando vinha o mal te pegar, aí se você tem, como se diz aí, bagagem, se você tem saldo, alguma coisa, lá em cima, aí você traz a memória. E Deus vai te justificar. Então, naquele momento, o profeta dá a sentença, vira as costas, sai. E Ezequias foi o quê? Foi se humilhar para o profeta? Nada. Foi puxar saco do profeta? Ele foi escolher o quê? Ele não escolheu os bens humanos, presentear o profeta, ajeita aí com Deus. Nada. Ele mesmo. Entrou em juízo com Deus. Mas ele tinha como entrar. E quem não tem? Como é que faz? Se eu não tenho nenhum... Como entrar em juízo com Deus, como é que ele vai me justificar? Aí ele entrou em juízo com Deus ali. Entrou. Apresentou ao Senhor. E Deus justificou. Vai lá e dá mais 15 anos. Olha, pastor. Na mesma hora. Então, observe que o homem tem o poder da escolha, né? Tem. Aí diz assim, volta lá a questão dos que propagam que Deus já programou a pessoa. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7,17. Eclesiastes 7,17. Diz o seguinte, não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Ou seja, se o cara já está programado a morrer naquela data, como é que ele vai morrer fora do tempo? É devido às escolhas que ele fez. Olha aí o livre-arbítrio entrando novamente. É a escolha. Se você escolheu de forma errada, você pode antecipar a sua morte. Que nem eu falei agora que está escrito lá em Provérbios 3. Isso, Provérbios 3. Deus está mostrando ali como é que teus dias vão ser acrescentados. Porque muitas vezes Deus já escreveu nossos dias, né? Tá contado, né? Mas pode prolongar ou pode diminuir. Tá contado da escolha. Contado pelo sentido de que ele já conhece o que vai acontecer, né? Conhece o futuro. Que ele já traçou o teu futuro, está lá uma linha reta e que não pode ser mudado, maleável. Você que muda e altera, mas tu já sabe qual vai ser o fim. Né? Aí tem muitos que se seguram naquela passagem lá de Salmo 139, versículo 16, que Deus escreveu meus livros, todos os meus dias no livro, tal. Então já está programado, aquele ali vai para o inferno, aquele vai para o céu, aquele vai fazer... Não, olha aí, se está lá em Eclesiastes 7,17, que o cara pode morrer fora do tempo, porque ele escolheu morrer fora do tempo. Né? Ezequiel estava lá, devido aos seus erros, às suas decisões, alguma situação, caiu lá, vai morrer. Deus deu a sentença. Vai morrer. Deus deu a sentença, pastor, pelo profeta. O profeta. Vai lá, qual foi o profeta? Isaías. Vai lá e diz para ele o quê? Bota em ordem a tua casa que certamente morrerá. Foi uma sentença. Pronto, vai voltar atrás? Mas Deus voltou. E aí ele fez o quê? Ele foi lá, virou as costas. Porque a Bíblia diz que Deus cumpre com a sua palavra e ele apresentou. Aí Deus voltou
para cumprir a palavra dele. Cumprir a palavra dele. Então, quer dizer... Ele se humilhou diante de Deus, pediu, apresentou, né? Deus sabia que ia acontecer tudo aquilo, mas deixou escrito para o nosso bem. Para o nosso bem. Deus sabia de tudo, desenrolar de tudo ali, porque ele é onisciente. Não é que Deus projetou, ele sabia que iria acontecer. Também eu quero trazer também aqui... Aí Deus acrescentou, né? Acrescentou 15 anos. Sim. Aí também voltando, aquela história do profeta Jonas. Isso. Deus disse, olha, Jonas, vai lá na cidade de Nínive e diga para ela que eu vou destruir a cidade, por causa do pecado que era terrível, né? Aí Jonas sabia que Deus é longano, coração bom, não quis ir. Ele pegou o navio e foi para Tarso, né? Isso. Era para ir em Nínive, ele foi para Tarso. Aí Deus cria aquela situação do mar, e o navio afunda, não afunda. Aí o que acontece? O pessoal começa a jogar as fazendas dentro d'água e tal. Aí Jonas está dormindo, né? Jonas sabia que ele não ia morrer, porque ele sabia que Deus cumpre a palavra dele. Ele estava dormindo tranquilo. Ele disse, pô, eu estou me escondendo aqui, mas Deus vai me achar. Aí ele dormiu, os caras chegou lá, dormiu, como é que é? Dormiu. Roga teu Deus, pode ser que ele nos salve. É porque cada um lá estava rogando ao seu Deus, né? Era. Tempestade. Aí disse que jogou sorte, caiu em Jonas. Aí o que eles falaram? Aí eles fizeram o seguinte, perguntaram para Jonas. Disse, qual é a tua ocupação? Quer dizer, de que tu trabalha? Aí Jonas calado. Qual é a tua terra? Que povo és tu? Qual é a tua terra? Da onde tu vem? Que povo tu pertence? Aí Jonas nessa hora, né? Se eu sou hebreu, eu temo ao Senhor do céu, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aí o temor veio. Aí ele, o que nós temos que fazer? Joga na água. Jogaram. Deus já estava com peixe lá. Levou Jonas e vomitou lá na praia de Na hora que jogou na água, acabou a tempestade. Acabou tudo. Ali. Aí volta para a cidade de Nínive, a baleia volta 3 dias. Baleia não, um grande peixe, grande peixe. A Bíblia não fala qual é o... Volta Jonas até onde Deus tinha mandado. Vomita ele na praia. Aí ele já sai com o juízo de Deus, né? Ali, já era o juízo. Daqui 40 dias Deus vai subverter Nínive. 40 dias Deus vai destruir. Não tem misericórdia. 40 dias. A pregação era dura. Pregação dura. Não mandou ninguém se arrepender, não. Entregou o juiz de Deus. Daqui 40 dias Deus destrói essa cidade. Chegou no povo e o povo falou para o rei. Quem é? O profeta Jonas. Aí o rei voltou atrás e escolheu se humilhar para Deus. E olha que era uma cidade muito sangrenta e cruel. Mas mesmo assim o rei preferiu se humilhar e escolheu ficar do lado de Deus agora. Nós vamos nos humilhar. Ninguém come daqui 3 dias, nem animal. Pode ser que Deus tenha misericórdia. Encheram de pano de saco. Ele foi lá para Cisa, tirou as roupas real. Quer dizer, escolheu ser, como se diz, esterro, né? Deitou lá no pó. Os animais, ninguém comia. Até menino, ninguém. 3 dias, pode ser que Deus tenha misericórdia. Escolheu. Né? E aí Deus teve misericórdia, pastor? Deus teve misericórdia. Aí Jonas ficou zangado. Aí Jonas ficou zangado. Eu sabia. Mas vem cá, Jonas. Mas que primeiro ele Deus plantou uma aboboeira, né? Sim. E ela cresceu e o sol ficou debaixo da sombra. Aí Deus pega, manda um bicho de noite, mata aquela aboboeira e o sol vem, fere a cabeça de Jonas, né? E ele ficou zangado porque aquela árvore que projetava a sombra dele, nasceu numa noite, na outra morreu. Aí ele ficou zangado, né? Ficou zangado com Deus. Eu sabia que o Senhor tinha misericórdia. Ah, tu tá zangado porque eu matei a aboboeira, Aí tu que não queria que eu tivesse misericórdia de 120 mil pessoas que se humilharam diante de mim, olha como é que Deus é. Quer dizer, se fosse uma sentença que Deus já tivesse programado as pessoas para o inferno, para a perdição, e aí, Deus voltaria atrás? Não. Então, se a pessoa escolher, decidir, se converter, mudar de vida, acha salvação? Tem salvação. Acha salvação. Porque é para todos, né? É o que Pedro, né, falou também lá em Atos Apóstolos 3,19, né? 3,19. 3,19. Pedro disse assim, arrepender e converter, para que seja cancelado os vossos pecados. E venha assim o tempo do refrigério. É uma oportunidade. Quem está afastado de Deus voltar. Quer dizer, se arrepende e se converte. Converter é entrar pelo processo da regeneração, né? Não praticar mais o que tu praticava antes. E aí você escolheu realmente
agradar a Deus. É uma escolha. A vida é de escolha. A vida é de A vida escolhas. inteira nós aqui vivemos de escolha. Escolha. Todo dia você tem que escolher. Todo de escolha. Né, É a vida até morrer. até morrer. É escolhendo todo dia. Escolhe a roupa que vai vestir naquele dia, né? Você escolhe a mulher que você quer casar. Você escolhe a comida que quer comer. Você escolhe o amigo que você quer para você. Você escolhe a profissão que você quer se formar. É uma escolha. É uma escolha. O homem vive escolhendo. Agora, o que é que você está escolhendo? Vai glorificar a Deus? Vai te ajudar em quê? Essa escolha. É para agradar as pessoas É. ou para você se beneficiar? Vai agradar a Deus. É agradar a Deus. É para aparecer para as pessoas, para glorificar a Deus e se beneficiar. Então, são escolhas, né, pastor? É escolha. Então, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui tratando acerca desse tema maravilhoso, desta mensagem aí importantíssima, que você possa observar, analisar, refletir e escolher aquilo que foi dito aqui, o que foi relatado, proliferado, proferido aqui nas palavras, o diálogo que foi aqui estabelecido, as passagens bíblicas que foram aqui discorridas, os exemplos que foram aqui elencados. Você agora tem a opção de escolher, de decidir, de seguir, receber ou não. Sempre estará com você o poder da escolha. Mas a escolha, como foi bem relatado aqui, ela traz consigo resultados, traz consequências. E você, no interior, você fica atrelado às consequências. Ou as consequências você fica atrelado, os resultados são atrelados às escolhas que você tomou lá atrás. Então você tem essa oportunidade, você tem esse momento de escolher. Pouco tem se propagado a respeito da volta de Cristo, mas você tem a escolha de decidir seguir e servir a Cristo de todo o seu coração, porque Ele falou que vai regressar a este mundo. Ele disse que vai voltar novamente a esta terra, não é para morrer de novo, mas para buscar aqueles que escolheram servir e seguir a Ele de todo o coração. Olha, para entrar no céu você o Senhor não é avô, eu sou filho de fulano, por causa de fulano. Deus não tem neto, nem sobrinho. Deus tem filhos. Você tem que se tornar filho de Deus. Parece que você tem que se converter, se entregar ao Senhor, escolher servir a Deus, escolher seguir a Cristo. Não é uma religião, é Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. Então, escolha hoje, porque Ele está regressando, Ele está voltando, os sinais estão aí. A gente observa que a cada dia que passa, os sinais estão se concretizando. A volta de Cristo se aproxima a passos largos. Nós observamos isso aí. E você tem a oportunidade de escolher, de decidir, de tomar essa postura diante da situação que você se encontra, que você está. Então escolha, nesse momento, acerca de Deus, da sua palavra. E escolha ler a Bíblia, né? Então, estaremos aqui nesse momento fazendo o encerramento de mais um RenovaCast. Queria aqui chamar o pastor, agradecer primeiramente ao pastor Antônio Castro por mais essa oportunidade, pedir que ele dê as suas considerações finais e também encerre com oração, pastor. Graças a Deus. Estamos chegando no final do trabalho de mais esse RenovaCast. E você que realmente vai assistir esse vídeo, que vai ligar aqui no Renovo da Alma, que você possa fazer uma reflexão, né? E escolher. Sempre que você for fazer uma escolha, você pede orientação a Deus para Ele te ajudar você a escolher. Porque Deus sabe o futuro, que é bom para nós. E que nós possamos ter essa humildade de pedir para Deus, Espírito Santo, para que Ele possa nos orientar quando a gente for tomar uma decisão. Porque é vida ou morte, né? Você vai plantar hoje, daqui não sabe quantos anos isso aí vai ser colhido, né? Essa semente que você planta hoje, você vai colher ela. Daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. É uma escolha, né? Eu me lembro que eu, jovem, muito jovem, escolhi andar numa firma no mundo inteiro, 22 anos.
Eu escolhi acompanhar essa firma. Foi um risco, mas escolheu, né? Do que ficar aqui com minha família, né? Às vezes ficava aqui, na casa de um, na casa de outro, tudo. Se eu fosse ficar acomodado, não tomasse uma decisão de escolher e sair no mundo aí trabalhando, talvez hoje eu não estava gozando da regalia que eu tô na idade, né? Que muita gente na minha idade tá aí. Situação triste porque não soube escolher. Então você tem que escolher. É duro, sofre muito. Sofri muito. Mais de 20 anos numa firma trabalhando, sofri muito, 20 anos. Passei por muitas lutas, longe de casa, longe da família, todo mundo. Humilhação. Sofri muito, trabalhando em companhia de firma, humilhada muitas vezes, mas não escolhi ficar na firma até quando eu tivesse uma condição de botar uma coisa para mim tocar. E fiquei nessa firma 20 anos, saí, botei um comércio para mim, é que eu estou vivendo, graças a Deus, até hoje. Deus me ajudou, mas é uma escolha que eu tomei, né? Então eu quero lhe dar esse conselho. Você acha que é difícil? Toma, escolhe realmente o teu futuro. E vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede, que a gente possa realmente contribuir com algumas pessoas que estão assistindo esse trabalho. Senhor, venha abrir o coração, a mente, dar força, coragem para cada um tomar a sua decisão. É que a escolha seja através da orientação do teu Espírito. É que nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então Deus te abençoe. Se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho aí, curta, comente, compartilhe. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.